Eu acho que desde cedo eu sempre tive uma vontade de ser artista, mais do que de ser músico. Como a música começou na minha vida, bom, na minha família eu tenho um tio que é cantor e compositor, se chama Davi Calderoni, e que foi uma grande inspiração para mim. E também, pouco depois, meu primo, o Ricardo, que também é músico, mas o Ricardo já está numa veia mais erudita, assim. E, bom, claro, minha mãe sempre gostava muito de música, eu ouvia muita música brasileira em casa. O cinema, a música, o teatro são coisas que são artes que eu ambiciono e ideias que me perseguem desde que eu sou criança, assim mesmo, desde os 4, 5 anos mesmo, sem exagero. E eu acho que a música aconteceu com mais uma dessas potencialidades expressivas, assim, porque eu acho que a questão para mim sempre foi a da expressão artística, isso sempre é o meu norte. Oi? Dá uma afastada então agora, vai pra janela, deixa eu dar uma olhada no cantar o som lá. Okay. Escrevia letras e tal, e daí quando eu entrei no colegial, foi ali que eu comecei a tocar violão efetivamente, e eu comecei a tocar violão pra compor. Eu já fazia muitas letras de música desde os 9, 10 anos, mas não tinha um instrumento, então não tinha como concretizar a música inteiramente. E ali eu comecei a tocar violão pra compor. Eu comecei a estudar com Ulisses Rocha, violão e tal, e eu fui para estudar violão, mas na verdade comecei a estudar uma outra coisa assim diferente, que é um pouco a estrutura da canção. Eu fui conversando muito com ele, que o Ulisses é um extraordinário violonista, mas é um cara que conhece muito a estrutura da música popular. Então eu comecei a pensar mais e investigar mais profundamente o ofício de fazer canções. E isso coincidiu com o momento de gravar meu primeiro disco, que é o Tranchant, que é o marco zero da minha carreira. Meu segundo disco se chama Para Abrir os Paladares. Acho que ele é uma evolução bem significativa do meu primeiro disco, sobretudo em termos de pesquisa, assim. Ele é um disco muito radical em termos de buscas sonoras, assim. Cada canção tem um universo muito específico. É um disco de orivesaria, assim, de procura, a gente ficou polindo muito sonoramente. Cada escolha de cada instrumento e o que sai, o que entra, o que fica, foi árduo. E acho que o disco reflete assim, a quantidade de trabalho que a gente teve, né? Sobre hora, sobre tela, take 1. Pode? Sobre hora, sobre tela é uma canção de estranhamento do mundo. Esse foi um tema que me perseguiu muito em 2011. Eu escrevi uma primeira peça que chama Não Nem Nada, que também tinha muito essa questão. A vida em sociedade é cheia de convenções sociais e condicionamentos que a gente não se pergunta, na verdade, de frases feitas, de vozes de comando que a gente nem percebe, né, nem reflete criticamente sobre isso. O refrão fala eu, você, mamãe e outras convenções, né? De como essas convenções sociais afastam um pouco a gente do medo do vazio, assim, né? De estar irremediavelmente sozinho, sabe? Num planeta estranho, num mundo hostil, né? E a gente cria essas pequenas coisas para tornar um pouco menos hostil a nossa vida na Terra. Sobre hora, sobre tela, take 4. De sabor de já não sei mais nem. Depois de perder o paladar pra Guaraná, direi as outras metades das verdades que eu omiti e sei que não fica pedra sobre óleo sobre tela e sobra o que eu não sei. Depois de brincar de naufragar, olha que naufraguei. Fui tentar calçar meu calcanhar de Aquiles, mas falhei. E naquele mapa manufaturado que tracei, tramei contra treve, contra trave, contra dano. Nem com reze, olha que rezei. Tudo na santa paz, tudo em seu lugar. Gaveta de cristais e a prateleira de bibelôs, mas pode a chuva apertar.
os réus, os reis, os noias e os gambés, troféus, papéis, encargos e funções pra distrair esse vazio que me faz querer não ser quem sou, querer tirar da escova, vou depois pedir mais gin. De sabor de já não sei mais rir, depois de perder o paladar pra guaraná direi as outras metades das verdades que omiti e sei que não fica pedra sobre pedra, sobre óleo, sobre tela e sobra o que eu não sei. Toda na santa paz, tudo em seu lugar, gaveta de cristais e a prateleira de bibelô. Mas pode a chuva apertar e o rio transbordar. Eu, você, mamãe e outras convenções, os réus, os reis, os noias e os gambés, troféus, papéis, encargos e funções pra distrair desse vazio que me faz querer não ser quem sou, querer tirar da escova, oferecer glória ao Senhor, depois pedir mais gin. Só